Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos do 34 ao 44. Perguntou ele, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede como o amava. Alguns, porém, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Vamos ler até aqui e na sequência vamos fazer menção dos outros versículos restantes. Mas nós queremos trazer aqui a história de Jesus, de um milagre para a glória de Deus. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João que Jesus ele é representado ou tipificado pela águia. E nós sabemos que a águia é também um animal que representa o cristão, não é verdade? Tipificando o Evangelho de João, ela voa sobre as alturas e quando vem a tempestade, ela voa sobre a tempestade. E quando precisa caçar, também usa aquelas suas maravilhosas, magníficas garras, pegando, prendendo ali a sua presa e a devorando. Aleluia! E nós podemos ver no Evangelho de João a eficácia desse pássaro. Nós podemos ver no Evangelho de João a eficácia da palavra de Deus para a glória do seu nome. E nós vamos ver aqui a história da ressurreição de Lázaro. Nós sabemos que Jesus foi avisado, mandaram avisar Jesus e que ele ainda demorou alguns dias para vir até onde estava Marta e Maria. E nós sabemos que tanto Marta como Maria, ao encontrar-se com Jesus, cada uma das irmãs, disseram a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todas elas sabiam que quando se está na presença do Senhor, aleluia, ali há resultados, aleluia. Nós sabemos também que Jesus é o autor da vida, como diz aqui na palavra de Deus, e Jesus chega no versículo de número 34 e pergunta, onde o puseste? Responderam, Senhor, vem e vê. E podemos observar aqui, contextualizando a palavra de Deus, onde o puseste, ou podemos ainda dizer onde está, ou ainda identifique o problema. Tudo que Jesus queria é que tanto Marta como Maria apontassem a direção de onde estava Lázaro enterrado, sepultado. Nós estamos vendo aqui que quando Jesus pergunta onde puseste, nós podemos perceber que Jesus quer saber aonde está o problema. Jesus quer que eu e você, que ora estamos escutando essa palavra, venhamos identificar o problema. Começamos a entender que só Jesus pode resolver. E podemos entender no contexto da história da ressurreição de Lázaro, do versículo 34 ao 44, que aquilo que está em nós para fazer, Jesus não irá fazer, mas aquilo que é para Jesus fazer, nenhum homem conseguirá fazer. Aleluia! Lá no versículo de número 35, Jesus chorou. Nós podemos ver aqui a humanidade de Jesus. Jesus se destituiu de sua glória, desceu até a terra
e foi concebido no ventre de uma mulher chamada Maria, concebido pelo Espírito Santo, e nasceu da concepção virginal do Espírito Santo do Senhor, se tornando homem. O Verbo se fez carne, e aqui no versículo 35 de 11 de João, nós podemos ver toda a humanidade de Jesus. Quando a Bíblia registra que ele chorou, quando a Bíblia diz, quando a Bíblia me informa que Jesus chorou, nós podemos perceber que aqui Jesus, a palavra de Deus, está querendo dizer que Jesus entende todos os problemas, aleluia. Além de entender todos os problemas, Jesus foi até a cruz e sofreu morte de cruz, sofreu todo aquele flagelo, e podemos assim dizer que Jesus entende todo o sofrimento. Não só ele entende a mente humana, ele tem o sentimento humano, aleluia, muito mais vivo, podemos assim dizer, como também experimentou as agruras das perseguições e dos flagelos. Jesus entende você, Jesus entende o seu problema, Jesus conhece o seu problema. No 34, ele pede para você apontar, no 35, ele entende, aleluia, ele está aqui na forma humana. Lá no versículo 36, então disseram os judeus: vede como amava. As pessoas reconheceram que Jesus estava na vida de Marta e Maria. As pessoas reconheceram que Jesus fazia parte da vida do morto, da vida de Lázaro. Será que podemos afirmar que Jesus faz parte da nossa vida? Será que outros percebem que Jesus faz parte da nossa vida? Aleluia. Lá no 37 diz a Bíblia: alguns, porém, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que esse não morresse? Olha só, no 37, os poréns da vida. Aleluia, sempre quando está para a operação de Deus, sempre quando Deus quer operar, na maioria das vezes, aparecem as interrogações, aparecem os poréns. Nós vamos ver aqui que tem pessoas que não estavam mais acreditando na vitória de Lázaro. Tem pessoas que não acreditavam além da cura, estavam só esperando que Jesus estivesse ali para curá-lo. Pessoas estavam especulando o que iria acontecer com Lázaro, mas jamais eles imaginariam que Jesus iria ressuscitá-lo. Tem pessoas que não acreditam mais na tua vitória, tem pessoas que não acreditam mais na nossa vitória, e ficam ela com os poréns da vida, e ficam ela com as especulações, mas Jesus está indo na direção do problema, Jesus está indo e perguntando aonde está, identifique, e Jesus está entendendo, e Jesus reconhece, aleluia, que você, que aquele que vive uma vida de cristão, aquele que vive uma vida na presença do Senhor, alcançará o milagre. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Jesus vai na direção do problema. Sempre Jesus foi na direção do problema. E não importa qual seja, nós estamos aqui numa passagem onde Jesus está diante de alguém que morreu. Jesus está diante da impossibilidade humana, porque homem algum tem a propriedade de ressuscitar um outro homem. Mas Jesus vai na direção do problema. Jesus vê a dificuldade, Jesus identifica a pedra. E eu gostaria de saber, então, qual é a pedra
que está impedindo a tua vitória, primeiro Jesus vê, talvez seja a pedra da dúvida, das incertezas, da falta de fé, aleluia, da inferioridade, do tempo passado, de uma ofensa. Jesus conhece e identifica qual era a dificuldade. E eu venho perguntar, que pedra está dificultando nesse exato momento? Talvez seja a pedra do tropeço, aleluia, não sabemos, mas cada um sabe que pedra está diante de cada um de nós, aleluia, e Jesus não só vem, como quer que a gente identifique, como também observa e sabe aquilo que impede a nossa vitória, e lá no versículo 39, disse Jesus, palavras de Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Ele deu a ordem, nós falamos, tem uma pedra lá. Jesus sabe que tem a pedra, mas ele chega e diz, tire a pedra. Jesus está dizendo para você tirar a pedra, não importa o nome que ela possa significar, representar, mas o que Jesus está dizendo aqui, que nós podemos sim remover a pedra. Quando recebemos a ordem para fazer, é porque supostamente, categoricamente, nós podemos sim remover a pedra, seja ela qual for o nome, aleluia. Marta então falou, já morreu, deteriorou, cheira mal, aleluia. Nós podemos ver aqui a impossibilidade diante dos homens. Pode ser que os sonhos já morreram, já se deteriorou, ou então já passou, ou ainda está até cheirando mal, aleluia. E a Marta ainda fala do tempo, faz 4 dias, aleluia. E podemos observar diante dos argumentos de Marta, aleluia, nesse versículo de número 39, que quando se esgotam as alternativas humanas, então aparece a manifestação de Deus. Enquanto nós podemos fazer, remover a pedra, enquanto nós podemos fazer, aleluia, alguma coisa de uma maneira ou de outra, certamente Deus esperará a sua vez para operar o milagre. Aleluia! Lá no versículo 40 diz a Bíblia, então Jesus lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus aqui está nos transportando para uma dimensão espiritual. Olha só a cena, 4 dias morto, 4 dias cheirando mal, ainda uma pedra ali na frente. Ninguém havia visto isso antes. Havia ali a certeza, aleluia, de que não iria acontecer nada. Havia ali uma grande impossibilidade. E no versículo 40, o Senhor nos transporta para o impossível, porque Ele é transcendente diante daquele quadro visível e ainda palpável, podemos assim dizer, através do olfato. A situação era precária, a situação era terrível, era extrema, de derrota, de fracasso e de morte. Mas uma coisa nós podemos saber, nós podemos entender, que Jesus estava ali e agora Jesus estava nos levando a uma dimensão espiritual. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus está nos trazendo nesse momento para uma dimensão extraordinária, uma dimensão do Espírito, onde as coisas acontecem no físico, porque aconteceu primeiramente no espiritual. E eu venho dizer aqui nessa oportunidade, seja o que for, até mesmo a morte, Jesus pode reverter essa situação, porque quando Ele, que governa o espiritual, falar, sendo Ele transcendente, Ele pode sim fazer vir à existência aquela vitória que você
tanto precisa e que pode até dizer, já morreu, mas Jesus está aqui nessa palavra e ele tem condições de dizer que se você acreditar, você verá a manifestação do poder de Deus. Oh, aleluia! Está no versículo 41, tiraram então a pedra, glória a Deus, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Só aconteceu um milagre quando removeram a pedra. Eu vou melhorar a frase. Só acontecerá o milagre quando removermos a pedra. Aleluia! Remova essa pedra em meio à oração. Remova essa pedra por meio da fé. Remova essa pedra através da intimidade com Deus. E você vai ver os mistérios de Deus. Lá no versículo 42, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Olha, podemos entender aqui que toda aquela situação estava acontecendo não só para que Jesus viesse consolar o coração de Marta e Maria, não só para que Jesus tivesse o seu coração alegrado por rever Lázaro vivo, mas também estava acontecendo porque muitos iriam se salvar diante daquela situação que estava perdida, mas quando Jesus chega, a vitória aparece. Aquela situação estava acontecendo para que outros tantos fossem salvos, assim como já era Maria, já era Marta e também já era Lázaro. Deus estava usando toda aquela circunstância, situação, para que outros alcançassem a salvação. Podemos aqui contextualizar diante da, aleluia, da palavra de Deus, que o que está acontecendo agora é para a manifestação de Deus. O que está acontecendo agora é para a glória de Deus e que para que outros tantos alcancem a mesma fé, a mesma dimensão de fé que você que está nos ouvindo alcançou, irá alcançar de ver o milagre do Senhor. Aleluia. 43, tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Quando a Bíblia fala clamar, a Bíblia está dando destaque para aquela oratória. Podemos assim entender então que quando Jesus falou, ninguém mais falou. Quando Jesus fala, todo mundo se cala. Quando Jesus fala, ele deve ser ouvido. Quando Jesus fala, ele é ouvido. E ele diz, Lázaro, vem para fora. Entendemos que havia outros mortos ali, mas Jesus chamou Lázaro porque somente Lázaro iria sair. Aleluia! Podemos entender que Jesus estava chamando a Lázaro. O Senhor irá pronunciar o teu nome, a tua bênção, ainda que essa bênção esteja morta, porque a palavra diz que Deus é a vida, e vida com abundância. Aleluia! Dará nome ao teu milagre. Veja que Jesus fala o nome do personagem. Lázaro, vem para fora. E nós sabemos que o significado de igreja são aqueles tirados para fora. Aqueles tirados para fora do mundo. Porque quem é igreja não é do mundo. Como Jesus também do mundo não é. Aleluia! Nós podemos entender aqui que Jesus falou o nome do milagre, e ele pode nessa noite, algo que está morto na tua vida, fazer reviver para a glória do Senhor. Observe as palavras da Bíblia Sagrada, versículo 44 diz assim, o morto saiu. Como pode o morto sair? O morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Os pés enfaixados
Como é que saiu morto de lá? Eu acho que saiu flutuando. Eu não consigo visualizar espiritualmente o que aconteceu, mas a Bíblia está me informando que Lázaro sai morto. Aleluia! E de pés e mãos enfaixados. Como é que ele saiu de dentro daquele sepulcro? Aleluia! E o milagre só foi concluído quando Jesus diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Aqui ele recebe vida, porque é quando nós cooperamos com a obra, Jesus faz o milagre e nós também tiramos as ataduras dos cegos, tiramos as algemas dos encarcerados, aleluia, as correntes daqueles que estão presos, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. A Bíblia diz: o morto saiu, lá vem o morto, desate, aleluia, e solte ele para que ele possa viver. E ainda diz a Bíblia: tire a venda dos olhos. Aleluia! Nesse exato momento foi que Lázaro recebeu vida. Aleluia! Jesus veio ao encontro daquela situação e trouxe vida. Remova a pedra. Aleluia! Agora, nesse exato momento, e confie que Jesus está dando a ordem para que isso que está morto venha a viver. Aleluia! E o nome de Jesus seja glorificado. Receba essa palavra em nome de Jesus.